A todos, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite aos nossos amigos da internet. Alguém vindo pela primeira vez hoje? Não? Ótimo. Então a gente vai começar hoje com a leitura do Vida Feliz, de Joana de Ângeles com Divaldo. Lição 66. Se uma pessoa aberta às ideias, aos conceitos, seja uma pessoa aberta às ideias, aos conceitos novos. Discute-os, compara-os com o que sabes e pensas, retirando o melhor proveito das informações que desconheces. As ideias salutares renovam a emoção, abastecendo os sentimentos com estímulos e entusiasmo. Ninguém é tão sábio que não necessite aprender mais, nem tão completo que possa dispensar outros contributos para o seu crescimento íntimo. Aprenda mais, estando receptivos às novas contribuições. Essa mensagem nos traz para que possamos sempre estar abertos, né, às novas ideias, independente, né, de conhecimento, porque muitas vezes nós aprendemos muito mais com aqueles que, para o nosso ver, não tem nenhum grau de instrução, né? Quem se lembra de Chico Xavier, né? Que não tem, né? Pela conduta, pela sua, ensina-nos muito mais pela amorosidade, pelo jeito fraterno de acolhimento, né? E nós nunca podemos colocar em nossas mentes que nós sabemos tudo, né? Eu sei tudo, não preciso aprender mais nada. Ao contrário. A gente sempre tem que estar aberto para novas ideias, sempre estar aberto para novos conhecimentos, porque a gente nunca sabe o suficiente. Não é? Lê do engano quem pensa assim. Então agora vamos fazer a nossa prece. Okay. Vamos nesse momento começarmos a relaxar o nosso corpo físico, esquecendo dos problemas lá fora, nos entregando neste momento a esta oportunidade de aprendizado, de acolhimento que estamos recebendo neste momento, através do estudo da noite, que possamos absorver todo o ensinamento, para que possamos tentar colocarmos em prática no nosso dia a dia, que possamos receber todas as vibrações de paz e amor, todas as medicações que aqui são depositadas, que conectamos nesse momento com o nosso Pai maior. Imaginemos Ele neste momento estendendo os seus braços e nos acolhendo nessa noite tão especial. Obrigado, Senhor. Ilumina o nosso querido irmão Marcelo, responsável pela palestra da noite, e que todos nós, numa só sintonia de amor e acolhimento, possamos juntos emitirmos o nosso amor para podermos absorver cada palavra deste estudo da noite. Graças a Deus e que assim seja. Eu não apagando tudo aqui, tá bom. Então, querido Marcelo, com o tema da noite, Jesus e a família. Essa aqui, né? Por favor. Boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar nesta noite, nos auxiliando nas inspirações, nas reflexões a respeito deste tema
que talvez tenha sido negligenciado de forma tão peremptória, principalmente nas últimas décadas. Há uma passagem no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, se não me equivoco, entre os versículos 46 a 50, e também contida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Honrai a pai e mãe, ao vosso pai e à vossa mãe, onde numa grande multidão Jesus ali se encontra e seus irmãos chegam para ter com ele, para estar com ele. Mas a multidão era muito grande e uma das pessoas que ali se encontrava mais próxima a Jesus, recebendo a notícia de que a família lá fora se encontrava, pergunta ao mestre: sua mãe está lá, está aí, seus irmãos também. E Jesus, de uma forma absolutamente especial, porque em todos as suas falas, as suas conceituações, trazia mensagens nas entrelinhas, diretas e indiretas, replica com uma contrapergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem é meu pai? E completa: todo aquele que faz a vontade de são meus irmãos, é o meu pai. A priori, numa leitura muito superficial, poderíamos imaginar que Jesus estava com amnésia. Esqueceu quem era a sua mãe, quem eram seus irmãos. Mas, na verdade, o mestre nos trazia conceitos muito mais profundos, pois nos fazia o convite, naquela fala talvez um pouco desconexa para aqueles que talvez não conseguissem retirar o espírito da letra, de que ele nos convidava para a grande família universal, nos assinalando os passos para pertencermos a esta família, praticarmos esta lei de justiça, de amor e de caridade, trazendo quem faz a vontade de meu Pai, este sim, pode se considerar pertencente a esta família que cresce, que anseia por dias melhores. Mas tudo começa pelo começo, e nós vamos conhecer talvez algum detalhamento um pouco mais alargado da fala do Cristo, talvez na lei de sociedade, no terceiro livro, na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando nós vamos perceber que há uma necessidade premente de estarmos vivendo em família, mas pertencentes a uma sociedade. Não é à toa que, em uma das perguntas do Livro dos Espíritos, mais particularmente a pergunta 774, inserida na lei de sociedade, onde está o Livro dos Espíritos, e muitas vezes vamos perceber, numa examinação mais profunda do contexto social e cultural vigente do século XIX, onde havia uma pequena comunidade, principalmente pertencentes às lides materialistas, de que talvez as questões relacionadas à família, como nós entendemos, fosse simplesmente um hábito cultural, algum preceito social, algo que por conveniência nos aglutinássemos em pequenos clãs para que uma ordem social ali estivesse muito bem posta. E na pergunta 774, o Kardec pergunta aos espíritos: será que não estaríamos talvez pertencentes a estas questões sociais? Porque os animais, quando os filhos, as crias, já alcançam uma determinada idade, quem é minha mãe, quem é meu pai? Destas questões todas. E os espíritos nos respondem categoricamente: para o homem, quando eu falo homem, o ser humano, isto tudo é diferente. Há algo diferente quando nós nos aglutinamos em uma família, quando nós formamos uma célula familiar, nós vamos perceber que há um propósito e uma proposta divina
que talvez não esteja ali muito bem desvelada, mas fazendo um mergulho na espiritualidade através das múltiplas mensagens que os Espíritos nos trazem, vamos perceber que neste projeto divino, Jesus nos tem muito claro uma coordenação necessária para que ajustes do passado possam ali ocorrer e nesta proposta de esticarmos um pouco mais a capacidade de amar, consigamos vencer a nós mesmos e estabelecer a queda total do orgulho e do egoísmo. A pergunta 775 vai nos trazer exatamente isso, porque Kardec nos fala o que ocorreria se houvesse um relaxamento dos laços familiares, recrudescência do egoísmo, nos mostrando que existem planos mais amplos, propostas mais límpidas, uma situação que talvez nos escape nos dias atuais, talvez pelos conflitos, pelas desavenças, pelos obstáculos que se apresentam na família que ali estamos inseridos. Na obra Constelação Familiar, logo no primeiro capítulo, Joana de Ângeles nos traz a proposta da família e nos fala dos primeiros passos. Joana nos traz, de uma forma muito categórica, a seguinte fala: a família, sem qualquer dúvida, é bastião seguro para a criatura resguardar-se das agressões do mundo exterior, adquirindo os valores e indispensáveis recursos do amadurecimento psicológico, do conhecimento, da experiência para uma jornada feliz na sociedade. Mas ela segue e completa algo que talvez estejamos negligenciando nos tempos atuais. Nem sempre esta família compreendida, especialmente nos dias modernos, a família permanece como educandário de elevado significado para a formação da personalidade e desenvolvimento afetivo, mediante os quais se torna possível ao espírito encarnado a aquisição da verdadeira felicidade. Joana é categórica e nos mostra, talvez, algumas considerações, e se nós formos visitar, talvez, a Academia Americana, em vários estudos, mostrando que há uma excessiva situação de orgulho e de egoísmo nas nossas sociedades tão afeitas às questões intelectuais. Porque nós vivemos num mundo onde, falávamos aqui no estudo anterior, onde, mesmo nos declarando espíritas, vivemos como se fôssemos materialistas. Podemos, de uma forma intelectiva, acreditar que a vida continua, de que existe a comunicabilidade entre os dois planos da vida, que existe a pluralidade dos mundos habitados, que existe Deus, mas talvez de uma forma ainda muito intelectual. Mas o sentimento de que tudo isto faz parte de uma realidade que transcende a questão do mundo material ainda é um grande desafio, pois quando os obstáculos se apresentam, principalmente entre quatro paredes e debaixo do mesmo teto, nós somos convidados a refletir como é a nossa postura. Será que eu posso me declarar um espírita cristão? Será que eu posso me declarar alguém que entendeu minimamente estes conceitos? Como pode, Emmanuel nos traz algumas considerações muito fortes e determinada pergunta que ele nos faz, que absolutamente não temos como escapar. Principalmente a nós, trabalhadores das lides espíritas. Como podemos nos declarar como orientadores, facilitadores de 100, 200, 300, milhares de pessoas que nos escutam, nos aplaudem, quando negligenciamos 2, 3, 4, 5 que vivem debaixo do mesmo teto? Parece uma contradição. Muitas vezes o nosso ego fala muito mais alto e por um verniz que nós colocamos, às vezes até por vaidade, nós nos postamos
diante do meio religioso que pertencemos como os grandes pregadores, os condutores dos rebanhos, mas negligenciamos aqueles 3, 4, 5, aquele casal, aquelas crianças, aquela esposa, aquele esposo que vive conosco. Emmanuel nos traz essas reflexões. E aí nos convidando às perguntas mais profundas. Como sou eu diante de todos esses desafios? No dia 8 de janeiro de 1958, um grupo de pessoas muito bem intencionadas, dentre elas Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Jorge Andréa, Alziro Zarur, Jaime Hollenberg de Lima, Carlos Juliano Torres Pastorino, daquele livrinho Minutos de Sabedoria que muitos de vocês conhecem, fundaram uma instituição chamada Lar Fabiano de Cristo, no Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 1958. Um dos militares retirados, Jaime Hollenberg de Lima, que veio de um histórico batista, seus pais eram batistas, ele veio de Sergipe para o Rio de Janeiro, ali se formou e seguiu na sua carreira militar, mas com um coração extremamente bondoso e agora afeito às questões espíritas, junta-se a Carlos Juliano Torres Pastorino, que 31 de maio de 1951 declara-se espírita porque havia terminado o Livro dos Espíritos e conseguiu perceber, ele que havia sido um monge barnabita, trabalhando junto ao Papa no Vaticano, abandona a batina, vai para o Rio de Janeiro, constitui ali um pequeno apartamento-biblioteca na rua 7 de setembro, com mais de 15 mil volumes. Ele falava várias línguas. E um belo dia, um livro modificou a sua forma de pensar. O Livro dos Espíritos. Encurtando a história, ele conhece Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Jaime Hollenberg de Lima e todos estes ícones que havia mencionado. Fundam esta instituição chamada Lar Fabiano de Cristo, porque alguns anos anteriores, reunindo-se numa sala junto com o nosso Chico, com o nosso Divaldo e tantos outros, mensagens diversas vinham através de espíritos anônimos, porque muitas vezes nós queremos os nomes pomposos, e nas mensagens vinham: vocês estão pensando que estudar espiritismo, praticar o evangelho é simplesmente reunirem-se nestas salas para uma questão de diletantismo, ou seja, de vaidade cultural? Evangelho vivido é evangelho praticado. Então, eu não vou trazer aqui a mensagem, só mãos à obra. Caminhando por uma pequena ruela no centro do Rio de Janeiro, Jaime Hollenberg de Lima vê três crianças, aqueles pobrezinhos, os mendigos que estavam ali. Ele os acolhe, começa a identificá-los como verdadeiros necessitados e formam-se ali pequenos lares substitutos para aquelas crianças. Mas as crianças eram retiradas da rua, passavam 8, 7 horas com estas mães e pais substitutos, depois voltavam para a sua realidade miserável. Os espíritos vinham e traziam as mensagens que a família deveria ser tratada como uma célula, porque não adianta nós tratarmos 1, 2, 3. Havia a necessidade de desenvolver algo que eles chamaram de PQV, Plano de Qualidade de Vida, onde toda a família seria acolhida, seria sustentada, porque esta célula abençoada, e volvemos à pergunta 775 de O Livro dos Espíritos, o que ocorreria se houvesse uma recrudescência dos laços de família, um afrouxamento, melhor dizendo, uma recrudescência do egoísmo. E aí eles entenderam, nesta instituição, que a família deveria ser cuidada, trabalhada, vivida e mantendo-se os laços naquela instituição sagrada, que é a primeira escola que Deus nos oferta para que, através de um pulo muito mais ousado, possamos pertencer, de acordo com a lei de sociedade que está no Livro dos Espíritos, a esta proposta de fraternidade universal. Como nós poderemos ter no mundo melhores políticos,
melhores médicos, melhores psicólogos, dentistas, melhores serventes, seja a profissão que for, se dentro daquela escola, debaixo deste teto, não conseguirmos minimamente forjar os caráteres morais destas que ali pertencem, nos dramas, nas dificuldades, porque muitas vezes não estão ali os anjos do passado, são os complicados. Como eu dizia aqui no nosso estudo, nós estamos mais para a encrenca do que para a solução. E nestas possibilidades de aprendizado, Emmanuel nos traz isso, que há infinitas possibilidades dentro de uma célula que se chama família. Infinitas, ele não poupa a palavra. Eu falo, mamma mia, infinita. Porque nas situações mais diversas, nós somos obrigados a treinar o que nós chamamos de BIP, e que muitos de vocês sabem de cor. É a pergunta 886. Qual a definição de caridade, como era entendida por Jesus? Benevolência para com todos, mas a indulgência para com o perdão das ofensas, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Ali nós vamos começar a treinar estes caracteres, estas bagagens que ainda precisam ser exercitadas para que desta primeira escola saiam estes políticos, os militares, os médicos, os enfermeiros, os homens e mulheres de bem que habitam a nossa sociedade hoje tão desconectada. E voltando aos primeiros passos no capítulo 1 da obra Constelação Familiar, Joana diz que esta escola é ainda e será por muito tempo algo primordial e necessário. Mas para isto, para esta célula conseguir alcançar estes passos, é necessário que a gente insira um componente nesta instituição. E eu ousaria a falar que este componente é Jesus. Este é o componente que talvez estivesse faltando, porque ele nos disse, através do Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, que muitos de nós que choramos, porque ali se encontram muitas vezes as desavenças do passado, ele nos traz. Existem duas maneiras de percebermos os sofrimentos. Mas ele nos disse que bem-aventurados os que choram, os que sofrem, bem sofrer e mal sofrer, porque estes serão consolados. Ele nos trouxe a questão da mansuetude, da pacificidade, porque estes conseguirão alcançar uma terra diferenciada, a terra dos seus próprios corações, quando, ultrapassando as barreiras do ego e percebendo a necessidade deste passo ousado na direção não das conquistas lá fora, porque o mundo tem nos convidado para os grandes cargos da inteligência e da notoriedade do ponto de vista da cibernética, da internet. E nós vemos aí, eu estava dando uma olhada aqui, as pessoas mais visualizadas hoje são os influencers. Eu falei, influência de quê? Aí você vê a boca que faz assim, cada cara, cada corpo, cada isso, tudo. Mas vou te falar uma coisa, dá uma inveja, porque olhando para isso aqui. Mas tirando a brincadeira de lado, eu fico percebendo, meu Deus, o foco são nas questões materiais. O foco é na aparência. O foco é naquilo que vai virar um maracujá de gaveta daqui a algumas décadas. E é verdade. E é verdade. Ao invés de nós conseguirmos plasmar dentro de cada um de nós conceitos que nós vamos levar para o resto da eternidade, que é a verdadeira propriedade. E digo mais, quando este homem consegue entrar dentro de um lar, a diferença é absolutamente fantástica. Não estamos falando deste homem entrando dentro de um lar de uma forma dogmática, sistemática, como as doutrinas religiosas do passado tentaram incutir a figura de alguém que iria punir ou dar a recompensa simplesmente pronunciando o seu nome.
De maneira alguma. Falamos de introjetar os ensinamentos que ele nos trouxe, mas vivendo-os, principalmente dentro do lar, que é o mais difícil. Lá fora, nós somos mestres em botar uma roupa bonita, a darmos um sorriso, a sermos simpáticos. Eu falo muito isso. Aqui nós estamos em família, porque considero isso aqui a minha família, a família espírita. Mas eu passo 2, 3 horas, 4 horas por semana com vocês. E eu brinco, me leva para casa para ver se vocês não devolvem falando, mercadoria enganada. Então estas coisas todas precisam ser trabalhadas, porque é muito fácil. A gente aqui bota um sorriso, eu boto 2 durex aqui, ó, entendeu? Passo perfume, hoje tomei um banho bem caprichado. Como ele é um homem muito santo. Eu tenho os meus dramas, as minhas dificuldades. E disse que nessa semana que passou, fiquei impaciente, fiquei um pouco intolerante comigo, decepcionado comigo em algumas coisas. E depois percebi, olha o ego falando, Marcelo. Você também vai cair algumas vezes. Você também vai levar alguns tombos e vai perceber que tem ainda lacunas para serem preenchidas. Mas mais caridade contigo. Quando falo mais caridade, não estou falando de relaxamento. Porque algumas pessoas interpretam isso como um relaxamento. Ah, eu vou me encostar e eu quero um mundo que termine em barranco para morrer encostado. De maneira alguma. Nós vamos trabalhar nesta proposta de auto-melhorarmos-nos para que primeiro possamos dar conta daqueles que são os desafetos mais complexos. Se não temos a bênção de receber, muitas vezes, as almas queridas, que no passado talvez tenham sido os desafetos, mas o trabalho talvez tenha sido realizado lá atrás. E hoje recebemos o prêmio da beleza de ter tido a coragem, a ousadia de ganharmos, não ao mundo lá fora, mas a nós mesmos. Quando este homem entra dentro de um lar, todas essas considerações são analisadas, são pesadas, são refletidas. Se nós percebermos na obra, há 2000 anos, nós vamos encontrar a história daquele senador orgulhoso, vaidoso, que não aceitou o Cristo como deveria ter aceitado. Mas a sua esposa, Lívia, o conheceu, o aceitou. E foi por causa dela, mesmo chegando no final da vida cego, e ela entregando-se às feras no circo romano, a ficha dele cai, por influência dela, mas já era tarde demais. Volta ele como um escravo, na obra há 50 anos, um escravo nestório, percebendo agora como teria sido diferente se naquela família este homem estivesse entrado no tempo adequado, para que ele pudesse, mais humilde, mais brando, mais doce, ter não perdido tempo naquele diálogo magnífico de há 2000 anos, quando vai ter com Jesus, e o mestre fala, senador, não venho aqui por causa do senador orgulhoso, que só os séculos de sofrimento ensinarão a humildade, a bondade. Venho aqui porque a fé é divina. A fé que a tua esposa, um coração que aprendeu, é uma pequena modificação e o diálogo vale a pena nós escutarmos. A fé da tua esposa, porque a fé dela é divina, porque queria que curasse a filhinha Flávia que estava com lepra. Ele não se deu conta disso. Volta 50 anos depois como um escravo, numa posição diametralmente oposta àquela pompa das questões do mundo, dos influencers, que acham que vai durar para sempre toda essa beleza física e aquelas glórias de 2 segundos comparados com o relógio da eternidade. Nesta mesma obra, 50 anos, nós vamos ver a figura de uma jovem, tão nobre, jovenzinha, Célia Lúcius, neta de Quinéio Lúcius,
que mais tarde iria escrever o livro Jesus no Lar, com o nome de Neio Lúcio. E esta mesma menininha, Célia Lúcius, conseguiu entender o pensamento do Cristo e, tentando introjetar este mesmo pensamento do Cristo, fez-se a porta necessária para que os primeiros passos daquela família pudessem ser dados, mesmo que não tenham sido absorvidos de forma absolutamente peremptória e necessária. E esta mesma menina, Célia Lúcius, espírito nobre e elevado, porque o amor não nos esquece, pede para o Mestre, para que pudesse reencarnar novamente 1600 anos depois, porque muitas vezes as dores precisam ser maturadas dentro daquela célula familiar que pertencemos. E ela volta como Alcione no livro Renúncia. É o mesmo espírito. Porque alguns ficaram para trás. Mas ela foi a porta primeira que abriu para que este homem pudesse ter entrado. E faz o mesmo movimento 1600 anos depois na família Davenport. Vem para a América. E vale a pena ler o livro. Ela não conseguiu tudo o que queria. Mas o amor segue tentando e o Mestre não desiste de nenhum de nós. Por um segundo. Mas ele obedece, ele respeita o tempo de cada um de nós. Porque, como falávamos, e a mensagem da paciência no Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz do Espírito amigo que a dor é uma bênção, que Deus envia aos seus eleitos. E ele segue. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas, ao contrário, bendizei ao Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor na terra, para a glória no céu. Sede pacientes, pois a oportunidade se dará, as portas se abrirão, e nova célula familiar irá ser concluída, trazendo os afetos e os desafetos, para que mais uma vez entre estas quatro paredes, debaixo do mesmo teto, nós possamos fazer o movimento que falimos no passado, e declarando-se desta vez, eu venci. Não ao mundo, eu venci a mim mesmo. Quando Jesus entra pelas nossas portas adentro, a vida fica mais suave, fica mais branda. Neste dezembro do ano passado, nós estávamos na Mansão do Caminho e ocorre a distribuição de cestas, a Caravana Alta de Souza, então mais de 10 mil cestas, e como é aquilo? Cesta básica, as famílias carentes. O projeto é feito sempre, mais de 6 mil pessoas são atendidas diariamente, mas especificamente naquela época, eles incrementam cada vez mais. E nós ali, de uma forma muito tímida, saímos com uma pequena caravana, além das fronteiras daquela instituição abençoada, Mansão do Caminho, e ali visitamos alguns lares, as ruelas, as favelas. E nós imaginamos, vamos levar alguma coisa de evangelho para estas famílias em situações miseráveis. Veja como nós somos pretensiosos. E estávamos ali com a melhor da boa vontade, e junto daquela caravana, entrando numa pequena ruela, uma família miserável. E a nossa menina Vavá, Valéria, 10 anos, pequenininha, magrinha, esquálida, mas a vontade de apartar-se daquela família que tinha suas complicações. E estávamos ali, levando os alimentos, alguma coisa, naquelas ruelas, era um lugar bem complicado. E a mãe também bem complicada. No andar de cima, uma senhora, Dona Verinha, uma senhora paralítica, totalmente paralítica, mas lúcida e com uma espiritualidade que absolutamente nos deixou de queixo caído. E nós conversávamos com Dona Verinha. Eu não vou esquecer nunca o nome da minha mãe. Dona Verinha, tudo bem? Ai, que bom que vocês vieram visitar a nossa família. Essa é a nossa família. E ela começava a falar com uma
superioridade moral que absolutamente me deixava impressionado. Andréia se emocionou muito, minha esposa. Ela falou assim, ai, dona Verinha, a senhora acredita em Deus, confia em Deus? Absolutamente confio, minha querida. Como não confiar em Deus? Veja quantas bênçãos eu tinha. Eu olhei para o lado, olhei para trás e falei, mamma mia. Eu falei, Jesus, Maria, José, aqui não vai dar pé. Até para criar uma rima. Aí eu falei assim, veja quantas bênçãos eu tenho. Mas ela não falava isso de uma forma mecânica e decorada. Porque a gente percebe, às vezes, as dissimulações, para parecer assim, vou ganhar uma esmola maior, uma bolsa maior. Ela falava isso com lágrimas nos olhos e em verdadeira convicção. Até o ponto que todos nós sentamos ao pé da cama e ela começou a nos evangelizar. Andréia, emocionada, pegou uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando abriu o telefone, ela abre assim e aparece a foto do Dr. Bezerra. Devia ser a minha, né? Toda esposa tem a foto do marido, mas ela tinha o Dr. Bezerra. Mas está perdoada porque era Dr. Bezerra. Aparecendo assim. Aí Dona Verinha pega assim, de repente, deixa eu ver seu telefone. Ela olhou assim. Eu conheço esse moço. A senhora conhece? Quem é esse moço? A senhora sabe quem é? Eu não sei o nome dele, mas ele esteve aqui ontem à noite. Ele esteve aqui ontem à noite e parece que me falava aos ouvidos. A senhora é a estaca desta família. E apesar de toda dificuldade e restrição, a senhora consegue sendo o baluarte, o lampião, a luz em cima do alqueire, fazendo com que esta família, apesar das dificuldades, eu decorei, porque ela me falou de uma forma que eu nunca mais vou me esquecer, que tudo que a senhora faz, não nas questões físicas, porque a senhora é servida, porque é paralítica, mas nas suas orações, nas suas vibrações, no seu olhar carinhoso e sincero, tudo que a senhora representa para esta família é a que mantém a família unida e estabelece as bases para, num futuro, se bem compreendidos, viverem uma vida muito mais feliz. E Dr. Bezerra, segundo ela, na palavra de Dona Verinha, havia recitado uma fala de Emmanuel no livro Material de Construção, quando Emmanuel nos traz que muitas vezes a dor é um sublime convite de Deus para que nós possamos aceitar uma entrevista com Ele. Impossível não chorar. Impossível reclamar da vida, e nós reclamamos tantas vezes. Então, me leva para casa por uma semana para ver como é que me devolve. Ainda bota assim, Amazon Prime, nunca mais. Pode devolver. Aí a gente percebe como é bom ser espírita. Porque antes eu não tinha conhecimento disso tudo. Agora eu posso até sapatear, cair no chão. A gente é birrento, mas passa rápido. Se a gente tiver a humildade de perceber que nós temos mais bênçãos do que coisas para reclamar. E muitas vezes as coisas para reclamar, e quase com certeza, são obra nossa. Às vezes nem de uma encarnação passada. Desta atual, se fizermos uma revisão um pouco mais minuciosa, colocando o ego, botando ele no bolso e deixando o consciente aflorar, para que a gente possa estabelecer de uma só vez uma nova era na face da terra. Uma poesia belíssima de Maria Dolores, através da psicografia do nosso Chico, que ela nos fala a respeito de transição, e eu repeti essa poesia muitas vezes aqui para vocês, do mundo em que vivemos. Um mundo por muitas aflições viva, por muito apoio a recades, é um barco na tempestade, sobre vasta escuridão. Mas a bordo somente a fé, nada abala e nada teme, sabendo Jesus no leme, conduzindo a nossa embarcação. Tenhamos a esperança, porque este homem nunca nos esqueceu. Este homem nos traz a segurança de que
apesar dos pesares, tudo isso que nos ocorre são, na verdade, obstáculos que vão nos ensinar a ultrapassar as próprias barreiras que estabelecemos como necessárias para o engrandecimento do espírito, que já possui, de alguma forma, alguma luminosidade, seja do ponto intelectivo, mas ansiando pelas questões morais e espirituais, como logo no prefácio da obra Boa Nova, Humberto de Campos, já no mundo espiritual, falando: hoje me encontro no campo, no mundo dos espíritos esclarecidos, mas rogo a nosso Senhor Jesus Cristo que um dia ele, Humberto de Campos, possa pertencer ao mundo dos espíritos evangelizados, nos mostrando que é só através do evangelho deste homem que nós vamos conseguir vencer os maiores obstáculos que ainda se encontram no nosso lar. Na obra Os Mensageiros, no capítulo 34, André Luiz nos fala, porque vamos encontrar neste capítulo 34, vamos ver talvez no 34, no 35, no 36, André Luiz numa conversa com Aniceto, dois espíritos, Aniceto guiando André Luiz, os dois espíritos, visitando uma pequena casinha no subúrbio do Rio de Janeiro. Ali encontrava-se uma viúva, Dona Isabel, com 3 filhas, 3 ou 4 filhas, não lembro, e um menino. Todos os 4 filhas e a Dona Isabel, provenientes de nosso lar, que estavam ali vivendo com muita dificuldade financeira. Ela, costureira, não abria mão do evangelho no lar, tentando evangelizar aquelas 4 meninas e um menino que vinha e provinha de regiões inferiores. Era um verdadeiro fio desencapado aquele menino, que era complicado. E ela, com energia, porque muitas vezes nós temos vários filhos, mas para cada um é uma forma de educar diferente. Quem tem filho sabe disso. Um é um santo, o outro pega a corrente, bota na jaula, porque o negócio é complicado. Então a gente vai perceber que cada um tem uma bagagem e que estas criaturas nos foram ofertadas entre 4 paredes para que no passado os enganos e os desenganos possam, com as suas arestas bem feitas, serem polidas e lá na frente, em outra vida, como diz Maria Dolores, com o mundo vive sobre muitas aflições, mas com Jesus na conduta e no coração, iremos dirimir estas questões. A família que sonhamos possa, então, estar presente, fazendo parte da nossa própria vida. Dona Isabel contava com o apoio do seu espírito, do seu marido, era viúva, seu Isidoro, se eu não estou enganado, me ajudem e me perdoem os sabichões da internet, acho que era seu Isidoro, e Dona Isabel. Seu Isidoro era um espírito, quem fala aí até que a morte nos separe, olha, isso aí, cuidado, hein? Porque o marido vem junto depois. Seu Isidoro vinha e passava a assisti-la nos evangelhos no lar, naquela aquela casinha humilde do subúrbio do Rio de Janeiro, com toda dificuldade. E ela ali, traduzindo em palavras, em reflexões, as tessituras necessárias para que aquela ambiência constituísse num posto avançado de nosso lar. Tamanho era a espiritualidade que ali dentro se cultivava, transformando-se num verdadeiro posto avançado. André Luiz fica impressionado e conversa com Aniceto. Meu Deus, quanta gente entra, quanta gente sai. Trabalhos espirituais, situações de resgate, tudo nos bastidores daquela instituição, daquela pequena casa, porque este homem recebeu a permissão de ali habitar e o seu evangelho ser cultuado de uma forma exemplar, mesmo com as dificuldades financeiras que Dona Isabel, inspirada pelo seu marido, em espírito agora, Isidoro, e muitos outros que ali trabalhavam,
pudesse dar conta desta administração abençoada que se chama família. Família não pode se apartar de Jesus. São palavras que precisam conviver juntas, estabelecer os elos necessários para que uma nova era da humanidade possa ali construir, e como havíamos mencionado, melhores médicos, melhores profissionais, melhores homens e mulheres de bem. E esta mesma célula, ela nunca termina. Muitos de nós, e neste capítulo nós vamos perceber, talvez na pergunta 205 do Livro dos Espíritos, não me lembro, porque algumas pessoas questionavam que, com as questões relacionadas à pluralidade das vidas, nós mudando de posição, reencarnando em outras famílias, em outros núcleos familiares, muitas vezes estamos inseridos nos mesmos núcleos familiares, trocando de posição, ora pai, amanhã mãe, depois irmão, primo, e essas situações, esse troca-troca acontecem de uma forma muito adequada, como um grande quebra-cabeça, identificando as necessidades reais do espírito nas questões relacionadas ao aprendizado. Então, nesta pergunta 205, se eu não estou enganado, algumas pessoas, Kardec pergunta se esta pluralidade dos laços, estas multiplicidades de vidas, ora encarnando numa família, ora encarnando em outro grupo familiar, isso auxiliaria a que nós rompêssemos os laços familiares com a família nuclear, com a família original? E os espíritos respondem absolutamente. Talvez fazendo uma referência ao mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 12, que eu havia citado. Quando Jesus fala, quem é minha mãe, quem é meu pai, quem são meus irmãos? Nos convidando para uma família muito mais ampla, que vai além da consanguinidade, que extrapola os limites e dá este passo ousado, muitas vezes mudando de núcleo familiar. E eu conversava com uma minha querida, uma amiga, uma irmã muito querida, falando, meu Deus, parece que eu não pertenço a essa família, porque eu não tenho nenhuma afinidade com a minha mãe, com meus irmãos. Que coisa engraçada. Às vezes acontece que a gente é retirado momentaneamente de uma célula familiar para que a gente possa, numa outra célula familiar, ampliar estas possibilidades e talvez adoçar o que estava ainda muito azedo em alguns lados, para que num futuro próximo eu possa voltar àquela que talvez de algumas vidas atrás eu talvez tenha negligenciado, porque agora já entrei nos cursos preparatórios do PhD do Espírito, e estabelecer com esta multiplicidade de vidas os critérios da amorosidade e declarar em definitivo a era do Espírito, a era do amor. Jesus é o elemento que deve ser inserido dentro de cada uma família. E na obra Jesus no Lar, que nós mencionávamos, logo no primeiro parágrafo, numa introdução, num prefácio, quando Emmanuel apresenta esta obra, embora quem a escreve é o espírito Neio Lúcius, e eu mencionei ele, que está também no livro há 50 anos, com o nome de Quinéio Lúcius, ele como ninguém, porque conheceu a sua netinha, Célia Lúcius, percebeu a necessidade de trazer este homem para dentro do seu lar e nos traz nestas lições, neste livrinho, as regras necessárias, porque ainda não conseguimos perceber com os instrumentos da emoção, mas que talvez através da intelectualidade, na leitura, no raciocínio, porque a doutrina espírita nos convida para um raciocínio, introjetarmos as verdadeiras lições do amor e declararmos em definitivo a era do Espírito. O nosso Emmanuel nos traz logo no finalzinho, hoje, que há quase 20 séculos são já decorridos sobre as primícias da Boa Nova, o domicílio de Simão Pedro se transformou no mundo inteiro. Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes, que a sua voz incisiva e doce
possa gravar no livro de nossa alma a lição renovadora de que carecemos à frente do porvir, convertendo-nos em semeadores ativos de seu infinito amor, e a felicidade maior possa um dia nos bater à porta e nos convidar para que sejamos aqueles que verdadeiramente o seguem e o auxiliam numa obra de regeneração da humanidade. Que este homem nunca seja esquecido por nenhum de nós, mas não de uma forma intelectiva. Que ele seja vivido, cultivado, transplantado lá de fora dos templos materiais para este templo que ainda anseia por ele em toda a sua integralidade, que é a alma, que é o nosso coração. Jesus espera por nós e a nossa família tem sede deste homem. Muita paz a todos. Obrigada, Marcelo. Eu acho que todos nós aqui hoje... eu tenho que despedir, desculpa. Todos nós ficamos um pouco mais pensativos, né? Em deixar Jesus definitivamente entrar em nossos lares e em nossa família, né? Não só consanguínea, mas a nossa família espiritual também. Aos nossos amigos, uma boa noite. Espero que semana que vem estejam conosco novamente.